teve uma época que eu saía pelas ruas entregando panfletos falando com versículos e coisas assim, falando da salvação, né? Versículos que remetessem à salvação. A maioria das vezes eu fazia isso sozinho, mas teve várias vezes que eu fiz em grupo também, com a galera da igreja, né? Ah, teve até uma vez que a gente conseguiu uma caixa de som e foi pregar na praça, assim, né? Aquilo era vitória demais pra gente. Conseguir acessar lugares que a igreja não acessava na cidade, né? Quando a igreja do nosso bairro lá, a nossa igrejinha, que começou ali, que a gente fez crescer, ah, que a gente conseguiu trazer irmãos, já era forte o suficiente para fazer evento na praça. Era uma vitória muito grande. Mas eu buscava interagir com pessoas para levar a verdade que eu acreditava, né? E isso me fazia expandir, né, a consciência também, que é uma técnica que o Rogério falou no podcast dele sobre você conversar com outras pessoas, né? Você interagir com outras histórias, receber outras informações, né? Comungar com outras perspectivas. Né? Uma pessoa que não nasceu no mesmo ciclo social que você, que não recebeu as mesmas referências, não se alimentou da mesma cultura, ela vai ver a vida de maneira diferente, né? E nesse ímpeto de levar o evangelho, eu interagia com muitas pessoas. Eu fiz amizade com o Hip lá, que foi uma pessoa também que me mostrou uma perspectiva diferente, assim, que começou, né, ficar umas pulguinhas atrás da orelha, assim. Eu dentro daquele universo religioso e o cara também super gente boa, super amável, super honrado, transmitindo algo benéfico para a sociedade, de maneira humilde. Eu até desvalorizei ele no começo, do diálogo, mas daí rolou uma cena lá com um cara que tava quebrando a loja. Umas coisas abstratas, assim, sabe? Que depois você para pra pensar no que acontecia, era muito abstrato, sabe? Tipo, as conversas que aconteciam era sempre de resultados, né? Sempre acontecia algo fora do comum que resultava em conversas também fora do comum, né? E eu desvalorizei ele no começo, falei, pô, o cara não sabe com quem tá mexendo, né? Por que ele não vem arrumar briga? O nome do cara era Batatais, o nome do hippie. Eu falei, por que ele não vem arrumar briga com o Batatais, né? Tipo, por que ele não vem arrumar briga com o hippie? Como se o hippie fosse quem tivesse que proteger, né? Aquela rua ali. Daí ele falou assim, você vê o meu nível de consciência naquela época, né? Por mais que tava sendo movido por uma vontade pura, um desejo puro, mas muito limitado ainda, né? Muito bitolado. Daí ele falou assim, mexer comigo nada. Se ele vir mexer comigo, eu desço a lenha mesmo. Mas eu não quero atrair esse tipo de gente. Olha o que ele falou pra mim. Eu não quero atrair esse tipo de gente. Esse tipo de gente não pensa no que faz, não honra o próprio nome, nem é homem pra mim. Então se vir vou descer o cacete, porque não vai estragar minhas coisas. Mas eu nem quero esse tipo de gente. Eu nem quero que ele venha arrumar em briga comigo, em treta comigo, sabe? Daí ele me fez pensar. Eu falei, pô, é verdade, né, cara? O que você tem a ver com isso? Um pai de família, o que um pai de família vai querer com treta? Vai querer ficar longe. Daí ele contou a história dele pra mim. A gente começou a conversar. Ele contou que ele tinha construído uma casa só fazendo artesanato, sabe? Só vendendo coisa na rua, assim. Ele e a esposa dele tinham construído uma casa, ele tinha duas filhas, sabe? Tinha o carro dele, ele falou que tinha conquistado as coisas pelo fruto do artesanato dele. A rua tinha proporcionado aquilo pra ele, sabe? E eu achei muito lindo, achei uma história vitoriosa, assim. E até abandonei, tipo, o desejo de evangelizar ele e comecei mais a conversar, contar experiências, né? E foram várias experiências assim, que eu tive com gente que eu conversei, né? Em todos os momentos da vida a gente consegue ter conversas que vão expandir a gente. Às vezes a gente não dá bola, às vezes a gente deixa passar, né? Deus fala com a gente através de coisas que nós temos paradigmas, preconceitos, e às vezes a gente não quer ouvir. É que o Hélio Couto falava lá, às vezes quem está portando a sua resposta, sabe? O caminho que você precisa, o emprego que você precisa, sabe? Algo que vai solucionar ali as suas questões, tá dentro de uma pessoa que você não puxa assunto,
por preconceito, por pensar que ela não pode ah, proporcionar algo benéfico, né? Eu lembro daquela frase: não há burro que não possa ensinar e nem sábio que não possa aprender. Então, interagir é realmente um expansor. E eu lembro que aquela vez lá, não no mesmo dia, né, mas nessa época assim que eu fazia isso com frequência, nessa época que eu estava na igreja, né, tô falando desse momento, né, em específico, para quem sabe arrebatar pessoas desse meu coletivo também, né, porque tem muita gente que ainda está na igreja e ainda não consegue ver de fora da caixa, dar essa volta, assim, entende? Entender os motivos. Se sai, se revolta, nada é real, e é tudo mentira, tudo manipulado. Sabe, eu tento trazer o caminho do meio, porque eles são úteis, né? Muitos projetos sociais são feitos pela mão deles, né? Eles têm o seu papel, né? São também estrutura para muitas pessoas, mas há algo além, né? E quando você alcança esse algo além, você se desprende de tudo aquilo que era ilusório e que impedia o seu próprio crescimento, né? Ah, paradigmas com nomes, com referências, enfim, precisa se ver de fora, né? Eu até comentei com um amigo meu que eu olho para as pessoas que eram minhas amigas naquela época e pode parecer orgulho, né? Pode parecer soberba, mas pô, a pessoa está no mesmo lugar ainda, sabe? Dizendo as mesmas palavras, com as mesmas travas, com os mesmos tabus, com as mesmas falhas ali, sabe? Dando facada no mesmo lugar, sabe? Pegando a faca e machucando o mesmo corte. Em relação a si mesmo e em relação a Deus, que quer revelar, né? Que quer mostrar a sua grandiosidade. Através de nós, para nós, né? E porque a obra dele consiste nisso, né? Em comungar com a sua criação. Ele quer ter comunhão com a gente. Por isso que a salvação existe, por isso que o Filho vem. Que ele quer amigos, né? Ele quer uma família que constitua o seu corpo. Ele quer a união dos justos, né? A união dos sábios, a união dos limpos de coração. Ele quer o reino de Deus na terra, né? E enfim, voltando ao assunto, né? Aquela vez eu falei com um cara que estava carregando papelão na rua. Ele estava com uma caixa maior e ele estava desdobrando as caixas e colocando naquela caixa maior. E aí eu parei para conversar com ele, assim, eu acho que eu nem tinha mais panfleto. Eu sei que eu só puxei assunto, assim, né? Puxei um assunto já tendencioso, já tentando trazer um papo de alma, assim, né? Querendo salvar aquela alma, ou querendo ver qual que era o ponto de vista dela, ver se ela acreditava, qual que era. Queria interagir, né? Levar adiante. E ele ficou brabo comigo, essa pessoa. Falou um monte de barbárie, assim, sabe? Foi grosso, agressivo mesmo. E, tipo, enfie Deus no teu cu, né? Sai fora daqui, você não tem nada a ver com a minha vida. Isso é tudo ilusão, não sei o quê. Você é. Sabe? Falou um monte de coisa assim, mas agressivo, né? E aí eu lembro que aquele dia eu fui pra casa chorando, assim, tipo, em oração, né? Sabe quando você tá em oração, assim, com aquela oração profunda, aquela oração expansiva? Eu só não chorei copiosamente até chegar em casa porque eu não queria que as pessoas me vissem chorar. Então eu fui segurando o choro, rezando, pedindo ajuda de Deus para segurar aquele momento de rejeição, né? Esse momento de rejeição, onde nós sentimos o peso de ser rejeitados, né? Porque muito além do que eu estava fazendo ali, era a mensagem de Cristo, sabe? Por mais que tivesse as minhas limitações, os meus paradigmas, né, dentro de uma bolha ali que omite muita coisa, que não mostra muita coisa que deve ser mostrada, e realmente estava, né, vivendo um estereótipo ali de religioso. Só que a verdade que eu estava levando e a maneira como eu abordei ele foi de uma maneira que não era necessário toda aquela rejeição e agressividade. E, e daí eu voltei triste comigo por não estar conseguindo segurar aquilo ali, porque eu já sabia, eu ia preparado, né? Eu sei que vão ter pessoas que vão negar, vão ter pessoas que vão ser grossas, eu sei, né?
é o mundo, né? O mundo jaz o maligno. Ah, mas ainda assim, aquele dia eu fiquei abalado e voltei para casa, né? Mas não me enfraqueceu, só me fortaleceu. Consegui segurar aquele momento, fiquei em oração, conversei com os irmãos da igreja, e chegava em casa e ia cantar. Eu tipo vivia uma vida onde o foco, onde o objetivo maior era ter como é que eu posso dizer? Intimidade com Deus. Era ter intimidade com Deus e transbordar essa intimidade a ponto que as pessoas também ficassem encantadas com o Evangelho e viessem participar dele também, né? Mas o que me fez sair daqueles paradigmas depois foi minha própria confusão interna, sabe? De tanto estudar, assim, ter referências, de interagir, né? A consciência vai transbordando. Aí eu fui percebendo o sistema religioso, o que acontece. Fui vendo o outro lado da moeda, né? Hoje eu tenho um caminho do meio, sei a importância deles, mas eu precisava precisava ficar no oposto ali, né? Precisava ser o acusador deles uma época para entender quem eles são. Ah, mas enfim, por que eu estou falando isso? Estou falando isso porque se eu fiz isso no passado, por que não fazer agora, né? Você aí que está me ouvindo, que se me ouviu até agora é porque já tem intimidade com a escola, já entende, já desdobra muitos assuntos daqui. Se nós, eu falo de mim nessa época aí, tinha ímpeto e coisa, mas isso são em todas as fases da vida, em todas as vertentes. Olha só os bolsominions aí, como eles defendem, né? A custo das próprias vidas, do próprio nome, ao ser odiado de todos. Eles não estão nem aí, eles, sabe, defendem aquela mentira que eles acreditam ser verdade por não ter os pacotes de informação necessários para transbordar aquilo, ver de cima, ver que é enganoso, que é inescrúpulo, que é fétido, chega, sabe? Aquele modo de pensar, aquela vibração. Só de ouvir o cara falar assim, já tá uma repugna, né? Gente que pensa assim, sabe? Gente que comunga das mesmas ideias dessas pessoas. É uma ignorância, né? A gente na escola tenta tirar esses véus para que a pessoa encontre o ser verdadeiro, aquilo que ela nasceu para ser, o ser crístico dentro dela, né? Para isso acontecer é preciso tirar esse véu da ignorância, né? E acessar mesmo as verdades inconvenientes, né? Que muitos negam aí, mas são coisas óbvias. É só você estudar, ver o que eles censuram. Eles censuram. A Primeira e a Segunda Guerra é totalmente censurada. É uma história que eles contam que não é uma história verdadeira. É uma história tendenciosa que faz o vilão ser mocinho, sabe? Ser vítima. E, e o herói que está tentando salvar o povo é tido como vilão. Espero que um dia, e esse dia chegará, né? Em que a consciência perceba, né, o erro que comete e volte para Deus, volte para a verdade, volte a valorizar os líderes, os verdadeiros heróis, volte a valorizar Cristo e todos esses grandes que defenderam a justiça e o amor e a custa de suas próprias vidas, né? A custa de ser odiado de todos, assim como esses. Aí que tá, né? É o que eu tô tentando falar. Eu vou me delongando, mas você vê que tudo se complementa. Porque nós aqui da escola, às vezes não temos um ímpeto, né? Você vê o coletivo pesa tanto a gente que às vezes a gente não tem ímpeto, sendo que a gente é que tem resposta para eles, sabe? Eles que estão em busca de respostas. E nós temos. Nós temos. Isso pode parecer orgulho, mas não é. Entende? A mesma coisa que um seguidor de Cristo falar assim, lá no Império Romano, lá. Ele é o cara, ele é o mestre. Ele já mostrou ser isso. É, eu tenho certeza disso. Eu estou disposto a morrer numa cruz também, por isso. Só que de ponta cabeça, né? Para não me assemelhar ao sacrifício dele, que é muito superior. Então, por uma questão de ética, moral de um discípulo, se for para me se crucificar, que seja de ponta cabeça. O Pedro não fez isso? Essas pessoas, apóstolos ali, que mudaram a história do mundo, começou com poucas pessoas, mas essas pessoas levando adiante com seus escritos, fez as coisas se desdobrarem, ainda que você diga, foi o imperador Constantino que fez a igreja e o Estado serem uma só, e daí escravizava usando os argumentos ali. Isso pode até ser, entendeu? Deus usa o erro para fazer o acerto. O fato é que com todos esses desdobramentos que você diz aí que geraram a manipulação, o mundo se uniu, entende? Por isso que os judeus também têm seu valor. O mundo está unido num só reino, numa só moeda.
A gente transbordando aqui, vai posicionar, entende? O mundo inteiro. Ele vem para posicionar o mundo inteiro, para reinar sobre as nações, entende? A segunda vinda, Cristo reinará sobre as nações, juntamente com a igreja, que julgará até os anjos do céu, entende? E os demônios, tudo, entende? Tudo vai ser colocado no seu devido lugar, entende? As pessoas às vezes burram de ouvir isso, porque realmente é preciso transcender os problemas do teatro, o caos do teatro, o peso do coletivo. Transcender isso e perceber que o acerto eterno, ele, ele sempre plasma, né? O reino de Atlântida, o reino dos céus, é um reino eterno. É 1000 anos binários ali pra gente se localizar, mas é um reino eterno. Ele sempre se acontece e se reconstata, entende? E esse giro consciencial acontece tanto no nosso reino aqui, quanto no reino deles lá. Eles são povo pivô. Quando a gente se perder no reino da luz, manipulando até o holograma ali, mexendo com os elementos, e vira esquizofrenia, entende? Porque nada é real. O que é real, né? Qual vai ser a realidade? Onde todos escolhem viver. Mas uma vez que os deuses ali já se rebelam também, já acham que por eles mesmos pode fazer, pode criar, acabam rejeitando Lúcifer, né? Rejeitando Cristo de novo. Aí se desfragmenta, né? Vão ali pelos chakras da Terra e se reúnem em povos que para eles são pagãos lá. Aí você vai no começo da história para entender o final, entende? O povo pivô ali, o povo escolhido de Deus, para mostrar para as nações como que teria que ser para voltar, entendeu? E com leis ali, né? Vão criar de novo aquele tabuleirinho ali da Torá, onde eles precisam seguir aquilo. E aquilo vai ser valorizado, vai ser o castigo deles, né? O castigo ainda vai ser o melhor presente, que é eles terem o que foi prometido para eles. A terra prometida, né? Eles voltarem para as leis deles e, e voltarem a acreditar em Deus, né? Voltarem a acreditar na certeza do amanhã, confiarem em Deus, na obra dele. Hoje eles estão queimando. Por mais que eles tenham o controle do mundo, eles estão queimando. Estão sofrendo, não conseguem mais segurar o coletivo que está transbordando, eles percebem isso. E, e o peso quântico, né? O peso vibracional de segurar esses momentos lá que eles seguram no topo do mundo é pesado também, né? Eles têm o seu mérito, têm o seu valor. A gente aqui na escola denuncia o que eles estão fazendo agora, mas a gente entende que eles são necessários na eternidade de Deus. É o giro consciencial, eles têm o seu valor também. Serão nossa salvação amanhã. Então, para finalizar, o nosso papel aqui na escola é denunciar a verdade, é mostrar a verdade, à custa de tudo, entende? É estar harmonizado com a consciência do mestre para poder falar para o império inteiro que o rei está entre nós, né? Que há um verbo, há uma certeza acima de todas essas certezas paralelas, há uma certeza única que abrange todo o coletivo, né? O alfa e o ômega, o nosso irmão mais velho, a primeira centelha, o filho, né? Que é o pai plasmado na terra, o pai que costura o espaço-tempo através da percepção do filho. São um só, né? É a tríade, os dois unidos pelo abstrato, Espírito Santo. E é isso, a obra é completa só por causa disso. E que tenhamos ímpeto, né? Que esse ímpeto que eu comentei aqui, que eu relatei ter quando eu era naquela época lá, quando estava naqueles pacotes de informação, que eu tenha esse ímpeto novamente. E que Deus nos abençoe para que a gente segure, né? Esse, esse peso também, né? Tem essa responsabilidade. Porque é um peso, né? Querendo ou não, é um peso. Só que a gente carrega com honra, entendeu? O peso de quê? De ser colocado contra pai contra mãe, filho contra nora. Esse peso, entende? Que já estava profetizado. De ser odiado de todos, de ser odiado no mundo, de ser rejeitado, de lidar com a morte. Lê a Bíblia lá que você vai ver as coisas que Paulo lamentava, entende? Mas estou certo de que nem a vida, nem a morte, nem a altura, nem a profundidade, nada, nada nos separará do amor de Cristo. E, e pela glória estamos aqui, né? Pelo esplendor dele estamos aqui. Então vivemos para honrá-lo, não tem como fugir disso, né? Se a gente entende a obra, se a gente entende como funciona,
As nossas motivações vêm daí, dessa síntese, que é o que nos dá alívio, que é o que nos dá prazer. Então, como não levar isso adiante? Como não levar esse evangelho, essas boas novas adiante? É preciso vencer muitos paradigmas, porque daí a pessoa ouve um áudio desse aqui, sente a coerência e daí vai estudar. Aí é catarse, entende? Você tem que saber, você tem que estar preparado até. Eu digo assim, claro que ninguém consegue estar preparado para o amanhã, para uma possível catarse, assim, sabe? Deus pega e te dobra mesmo, ele te curva mesmo, te coloca diante de você mesmo ali, você vai ter que lidar, né, com esses momentos, onde Deus te torce. Mas é por amor, entende? É necessário, você precisa voltar para a simetria, né? A vida só existe aí. Então, para que você volte para a vida. Daí você percebe, nossa, eu estava morto e nem sabia. E esse baque, essa catarse, essa torção que eu tive, foi o que me despertou, né? A dor do parto ali. Olha a dor para trazer a vida. Mas não precisaria ser assim, né? Vai de cada um também, cada um tem uma interpretação da dor. E o quanto que precisa, né? Depende de muitos fatores. Mas é a humildade, seja humilde, que vai doer menos. Seja humilde que a catarse passa, dá para ser leve, né? Uma questão que eu aprendi lá no xamanismo. Quando eu passava por momentos assim de perrengue, sabe? As peias. Respira, dá para ser leve. Seja humilde. Entrega para Deus, confia. Confia, vê de cima isso aí. Você sabe que é passageiro, Deus é eterno. Tenha fé. Tenha fé. Deus é eterno acerto. Então, é ter fé. É isso que eu queria falar, irmãos. Já me delonguei bastante, deu uns 22 minutos. Eu tô tentando fazer vídeos assim pra ficar um vídeo só, entende? Pra ficar uma linearidade só. Daí, às vezes eu falo e passa bastante tempo, eu nem percebo. Mas é bom fluir, é bom falar. E é isso que faz a gente expandir também, né? É um expansor, porque é que nem o Rogério falou, falar em público, né? Experimenta gravar um vídeo. Isso me trouxe vontade de gravar novamente e tem sido bom, porque desdobrando aqui pra vocês, desdobra pra mim também, né? Eu vou sintetizando os pontos do verbo aqui, me equalizando, me entendendo, porque senão a gente não consegue, né? Pesa demais. O certo é posicionar isso, esse peso pro nosso coletivo, né? No sentido de, pô, eles estão no caos lá, porque não tem a síntese que eu tenho aqui. Então eu vou transbordar essa síntese para lá, para que o caos deles não transborde para cá, entende? É a síntese de cá para lá, solucionando o caos lá para que ele não venha para nós, né? Pode parecer, você vê, aos olhos de quem está de fora, já é um baque, né? Tudo é um baque para quem está de fora, para quem não entende o quântico, né? Para quem não entende a, a realidade, como ela funciona, né? A realidade, entende? Todos os dobramentos atômicos lá, a simetria, né? Que a gente tanto fala aqui na escola. A pessoa que não entender isso, por isso que é preciso entender. Por isso que é o primeiro assunto que o Bob traz. É a simetria, entende? Ele nos trouxe isso e a partir disso a gente desdobra todo o resto. E essa é a nossa base. É o que nos mantém. É a realidade. A gente aqui está estruturado na realidade. E o que para vocês é loucura, né? E a loucura, e a nossa loucura aqui, que nós temos aqui, é muito mais próxima da realidade que vocês interpretam aí. Então, quem está mais louco nisso tudo, né? Quem que tá longe da realidade? O que é a loucura, né? O que é a esquizofrenia? É você estar longe da realidade. A realidade está numa linha e você está em outra linha. Você está distante daquilo. Você interpreta distante daquilo. Você não usa aquilo como referência para você. Então você caminha por algo que é irreal. E a única coisa real que se mantém é a simetria, é a luz. Então você precisa voltar para ela. E daí você vai perceber que as tuas referências, o teu caminho, do que você trilhou, fora disso, vira parâmetro, vira perspectiva, vira referência para você ter o que você tem hoje, né? Viram pesadelos para formar um sonho muito mais lindo, muito mais completo, que abrange todos nós, né? Cada um cria uma realidade ali, né? E cada um plasma na sua tela mental uma interpretação. Cada um vive um universo. Só que existe uma verdade que linka todos nós, que liga todos os pontos, que faz tudo ficar claro.
entende? É que nem os dedos, todos os dedos levam para a mão. E todas as verdades relativas aí levam para uma só, que é como a realidade funciona, entende? Todos os dedos apontam para isso. Quando a gente entender como a realidade funciona, a gente não vai ficar tão surpreso mais, tão perplexo mais. Por mais que que tá, né? Deus sempre nos surpreende. Deus não se deixa vencer em generosidade, em surpresa. A gente acha que a gente vai surpreender Deus, ele nos surpreende. Então, que sejamos humildes, né? E apegados à realidade. Apegados em Cristo, ao caminho, à verdade, à vida. Luz para nós, irmãos.